Aleluia. Que diga amém. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que não és frio e nem quente, antes fosse frio ou quente. E por esse motivo, porque és morno, não és frio e nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ainda diz: estou rico, conquistei muitas riquezas, não preciso de mais nada. Contudo, não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego, que estás nu? Outras traduções falam desgraçado, né, irmãos? Portanto, oferece-te este conselho: adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que enriqueces roupas brancas, para que possa cobrir a tua vergonha e nudez. Compra para que possa cobrir tua vergonha e nudez, e compra o melhor colírio para que, ao ungir os teus olhos, possa enxergar claramente. Eu repreendo e corrijo todos quantos que amo. Se pois diligente e se arrepende-te, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei como o meu Pai no trono. Aquele que tem ouvidos, compreenda ou ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Senhor Deus, fala conosco. Nós precisamos ouvir a tua voz. Que nesta noite seja, Pai, algo sobrenatural. Que nós podamos sentir a tua presença, a tua graça falando conosco. Com o teu poder e a tua misericórdia, Jesus, vem sobre as nossas vidas. Pai, que em nome de Jesus, que a tua palavra vem em nome de Jesus Cristo, Pai, falar os nossos corações de uma forma que nós podemos compreender qual desejo que o Senhor tem para nós, ó Pai, a seguir ao Senhor. Deus, fala com a tua igreja em nome de Jesus. Pode sentar, queridos. Irmãos, nós nessa série de mensagem passou tão rápido, né? Nós falamos sobre as cartas do Apocalipse. Essa é a última carta à igreja de Laodiceia. Irmão, se eu fosse um tema, essa mensagem de hoje que nós vamos estar falando, eu ia falar sobre um tema que essa igreja de Laodiceia causa vômito no estômago de Deus. Essa igreja de Laodiceia causa uma ânsia no estômago de Deus. Esse seria o tema ideal para esta mensagem de hoje. Quando nós lemos essa carta de Laodiceia no Apocalipse, no capítulo 3, 14 em diante, para nós saber sobre esta igreja da Ásia Menor, aqui tinha 3 cidades principais, que é Colossos, conhecida por sua fonte de água fria. Em Colosso, a cidade conhecida por uma fonte de água fria. E também Hierápolis, conhecida por uma fonte de águas terminais. E também Laodiceia, conhecida como esta carta, uma cidade que jorrava uma água quente. Ela causou muito enjoo nas pessoas que habitavam e bebiam desta água. Então, lembrando aqui esta palavra da igreja de Laodiceia, ao anjo que escreve esta palavra, a primeira coisa que nós podemos entender, diz: estas coisas diz o Amém, testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Aqui entendemos que a igreja de Laodiceia
é citada no Apocalipse e também na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 4, 13, vai falar desta igreja, cidade de Laodiceia, Colossos e Herápolis também. E aqui, quando estudamos em esta palavra em Colossenses, no capítulo 4, 13, se você quiser anotar para depois estudar em casa, essa cidade ficava no vale do rio Lico, em Laodiceia. Ela é situada aqui na cidade moderna, aonde cruzava ali na Ásia Menor. E podemos entender que antigamente essa cidade, essa água que vinha sobre essa cidade, dessas fontes terminais, que vinha do sul para esta cidade, até chegar na cidade de Laodiceia, essa água já chegava morna. Era uma água que chegava na cidade morna, não era uma água que tinha uma boa qualidade, era uma água de péssima qualidade. Vai dizer que quando os viajantes viajavam para essa cidade de Laodiceia, quando ali eles tomavam dessa água, quando ali até os animais, os cavalos também estavam com sede, tomava desta água, vai dizer que dava ânsia de vômito. Eles passavam mal por tomar dessa água, porque essa água, irmãos, não era potável, uma água morna, né? Então a qualidade não era uma qualidade adequada para as pessoas beber dessa água, porque as pessoas que bebiam dessa água vomitavam. Irmãos, outras características aqui de Laodiceia, como uma base agora de linguagem desta carta, que na qual Jesus faz aqui, nessa série aqui de contrastes, nós podemos ver que o Senhor está dizendo que esta igreja, ela era uma igreja morna. Deixa eu ver se eu consigo tirar um pouco. Era uma igreja morna. Aleluia. Aleluia, Jesus. Uma igreja que estava meio termo com Deus. Entendendo aqui que esta igreja, Jesus está dizendo sobre três características: uma igreja fria, uma igreja morna e uma igreja quente. Jesus está dizendo: quem dera que esta igreja fosse uma igreja fria ou quente, porque a igreja morna, o Senhor estava fazendo ânsia de vômito. Primeira coisa que eu quero falar sobre a igreja fria são aqueles que, pessoas que não conheceram Jesus, que não provou do amor de Jesus, não teve contato nenhum, com experiência nenhuma com Jesus. A igreja morna são aquelas que conheceu Jesus, teve contato com Jesus, teve experiência com Jesus, mas não leva a sério Jesus. A igreja quente, a igreja fervorosa, a igreja que Deus do início aceitou Jesus como único Salvador, teve experiência com Cristo, viveu momentos com Cristo, mas não se esfriou na fé. Continua acesa, continua firme com Cristo Jesus em qualquer área da sua vida, em qualquer diversidade da sua vida, ela se encontra fervorosa. São essas características, desses três características desta igreja. Mas Laodiceia também, ela era conhecida como um lugar bancário, um lugar comercial, um lugar que produzia lã, aquela lã preta, e também é um tipo que produzia de colírios para os olhos. Então ali tinha um centro de mercado para medicina, ali produzia remédio para os olhos. Então não era qualquer cidade, é uma cidade muito rica, uma cidade que gerava muita economia, muito dinheiro. E o interessante, quando você vê escrito a palavra amém, esta palavra que vem da origem hebraica, está afirmando o que significa
significa certamente ou verdadeiramente. Esse amém está dizendo que Jesus conhece Laodiceia verdadeiramente e ele tem certeza como Laodiceia está nesse momento vivendo. Esse é o significado do amém quando você encontra aí. Então no fim pode ser entendido que seja Jesus está dizendo que ele é a palavra final. Jesus está dizendo que ele é a autoridade absoluta, ele que tem todo o poder e a autoridade, ele sabe. E diz também, quando você lê aí, que ele é a testemunha fiel e verdadeira. Essa é quase a mesma descrição que traz o verdadeiro testemunho sobre Deus, sobre a vontade de Deus. Estão dizendo que Deus é a testemunha verdadeira, ele sabe de todas as coisas. Irmãos, para entendermos melhor, no capítulo 3, verso 15 vai dizer: conheço as tuas obras, que nem és frio, nem é quente, quem dera fosse frio, frio ou quente. Então ele está dizendo, conhece as suas obras. Então assim, o Senhor está dizendo que conhece os seus discípulos, as obras que estavam nesta igreja. O Senhor está dizendo que expressa agora o conhecimento daquela igreja. Ele sabe, conhece o que se passa dentro daquela igreja de Laodiceia. Ele anda agora no meio dos candeeiros, ele sabe o que aquela igreja está fazendo. Entenda isso, que nem é frio e nem é quente, quem dera fosse frio ou quente. Irmãos, como nós dissemos aqui sobre essas águas de Laodiceia, o Senhor está pegando como comparação e comparando esta igreja de Laodiceia como as águas mornas, que causa vômito, que causa doença. Jesus está pegando isso aí. Assim, eles dizem assim, numa parte diz assim, ó, no 16 ainda: assim estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Jesus então olha para a igreja de Laodiceia e causa um enjoo nele tão grande, causa uma ânsia tão grande, que ele diz: olha, estou a ponto de vomitar da minha boca. Oh, irmãos, não é coisa séria. Quem já sentiu aqui ânsia de vômito? É terrível, né, irmãos? Você fica desesperado, correndo para o banheiro, correndo para o lugar. Deus está dizendo assim, ó, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Olha, isso é muito, muito forte. Então, esse Laodiceia, conteúdo aqui, o seu estado agora, ele está agora dizendo que essa igreja está autossuficiente. Uma igreja que agora ela está vivendo uma falsa confiança. Uma igreja que agora se sentiu à vontade de expulsá-la da presença de Deus. Era uma igreja que disse: olha, eu não preciso de nada. Nós não precisamos de mais nada, nós estamos abastados de tudo. Então essa igreja, irmãos, estava se sentindo que não precisava de Deus, não precisava da presença de Deus. Ele está dizendo assim: nós já temos toda a riqueza que nós precisamos. É isso que a igreja de Laodiceia está vivendo. No 17, o verso 17, diz assim: pois diz, estou rico, abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu é infeliz, sim, miserável, pobre, segue, nu. Outras traduções falam desgraçado. O que Jesus está dizendo? Olha, vocês acham que vocês têm tudo, mas no meu olhar, no meu ver, vocês são, olha, miseráveis, pobre, infeliz, cego, nu. Irmãos, é fácil dizer que tudo vai bem na nossa vida espiritual, nós falamos que tudo vai bem. Olhar para uma igreja, para uma pessoa e dizer: nossa, tudo está vivendo muito bem, está ótimo. Como essa igreja está dizendo: olha, está tudo bom, tudo tranquilo.
olhar para você e ver as suas obras e dizendo assim: está tudo ótimo do jeito que eu estou vivendo. Mas uma coisa que a igreja de Laodiceia mentia para si mesmo. A igreja de Laodiceia dizendo que está tudo bem, mas ela está mentindo para ela mesma, dizendo que tudo está bem quando não estava bem, para Deus não estava bem, para Jesus não estava bem. Estava vivendo uma falsa realidade aquela igreja. Irmãos, veio uma ilustração aqui rápida na minha mente. Tinha um pianista que foi apresentar, e quando ele começou a apresentar, ele tocou várias músicas, e seu professor estava também nesse ambiente, e cada música que esse pianista tocava, as pessoas aplaudiam. Ele tocava uma, tocava outra, e as pessoas aplaudiam, até que chegou a última, tocou, o povo aplaudiu, ficou em pé, e aquele diretor daquele ambiente disse para ele assim: olha, toca mais uma música. A única pessoa que não vibrava era o professor daquele pianista, e disse: toca mais uma música. Ele disse: não vou tocar. Não, mas o povo está aplaudindo. Não vou tocar. Você precisa tocar, porque o povo gostou. Ele falou assim: se o meu professor me aplaudiu, não importa o que o resto da massa pensa de mim, não importa o que o resto das pessoas pensam. Se o meu professor não aplaudiu, então eu não vou tocar mais. Às vezes, irmão, tem pessoas que estão aplaudindo você, está aplaudindo em várias áreas da vida, mas Deus não está aplaudindo. Talvez as pessoas estão olhando para a igreja de Laodiceia: que igreja maravilhosa, vamos aplaudir esta igreja, vamos fazer o auê, mas Deus não está vendo nada de bom dentro dessa igreja. Quantas que estão por aí assim? Pessoas olhando e aplaudindo, festejando, mas a conduta, Deus não está aplaudindo a conduta desta igreja. Não adianta fazer tudo perfeito aqui, as pessoas aplaudirem, mas não está na conduta daquele que Deus quer que nós fazemos. Esta igreja está vivendo desse jeito. E aqui, irmãos, é uma coisa muito interessante, que talvez nós olhamos, olha para você ver outro exemplo. Você posta no seu Facebook, e as pessoas veem as suas páginas, só coisas boas, te aplaude, vê você posta só coisas positivas, mas na realidade, no dia a dia, não é aquilo que você vive. Na realidade, no dia a dia, as pessoas não convivem com você diariamente para ver como é você, como é a minha vida. E talvez tenha algumas condutas que nós fazemos no dia a dia, as pessoas que nos assistem pelas redes sociais, pelo Facebook, vai ficar: não é possível que ciclano e fulano faz essa conduta. Talvez aqui nós achamos que nós estamos cheios da graça de Deus. Talvez nós achamos que nós estamos caminhando cheio da graça de Deus, mas na verdade nós estamos cheios da vaidade, cheios do orgulho, prepotentes. Uma coisa é achar que nós estamos cheios da graça, outra coisa é achar o que Deus está achando de nós. Às vezes nós achamos que nós estamos trilhando no caminho certo, estamos direcionados para o céu, mas nós, na verdade, algumas condutas na nossa vida estão nos levando para o caminho do inferno. Uma coisa é achar: eu estou pronto, eu estou caminhando no caminho do céu, e Deus olhando para mim, para você, dizer: essas condutas estão te levando para o caminho do inferno, não do caminho do céu. Isso é sério, irmãos. A igreja de Laodiceia achava que as condutas estavam perfeitas, nada faltava para ela, mas Jesus não estava agradando, a conduta não estava sendo certa. Quem está entendendo? Então pensamos, irmãos, que estamos certos em
alguma coisa, como Deus olha para nós, nós precisamos melhorar em muitas coisas na nossa vida. Então aqui o orgulho dos discípulos aqui de Laodiceia, eles estavam tão cegos, a pontos aqui de não enxergar os seus problemas. Talvez o orgulho do ser humano deixe ele cego. Ele chega ao ponto de não enxergar a falsa conduta, o falso evangelho, o falso caminho. Deixa ele tão cego que ele não consegue enxergar os seus erros diários. Isso é triste. Uma das coisas que eu olho para a igreja de Laodiceia, eles achavam que era uma igreja totalmente independente do Senhor. Quantos acham, irmão, que é assim? Mas Jesus afirmou que essa igreja é uma igreja fraca. Não foi assim que ele disse? Que era uma igreja bem fraca, cega, infrutífera espiritualmente, miserável, desgraçados. Foi isso que Jesus falou para essa igreja. Vocês acham que é insuficiente, vocês acham que é totalmente independente, mas vocês não é nada. Vocês é apenas nu cego. E no verso 18, ainda aqui, os irmãos entenderem que a cidade de Laodiceia aqui, antes, eles sofreram um grande terremoto também, na década de 60 depois de Cristo. Então, para os irmãos entenderem, essa igreja ela foi reedificada, construída sozinha, irmãos, só com o dinheiro da cidade de Laodiceia. Não precisou do império, não precisou do imperador romano ou imperador para construir aquela igreja de Laodiceia. Não, eles ergueu a igreja, ergueu a cidade sozinha. Então por isso que eles estão dizendo: olha, nós somos o que somos, nós temos dinheiro, nós temos condições suficientes, não precisamos de nada. Nós reconstruímos a cidade sem precisar, vamos dizer, construímos a cidade de Nova Serrana sem precisar de ir lá em Brasília, sem precisar do governo de lá ajudar. A própria população conseguiu construir a cidade novamente em 50 anos. Não era assim, irmão, de encher de orgulho? Mas Jesus olhava totalmente diferente para esse povo. Então no verso 18, depois que Jesus viu que eles estavam se exaltando, ele disse: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriquecer-te, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que veja. Então, primeira coisa que Jesus está: aconselho-te. Você percebeu que nesse texto que nós lemos, Jesus não fez nenhum elogio para esta igreja? E as igrejas anteriores Deus trouxe elogio, mas essa igreja de Laodiceia, Jesus não fez nenhum elogio. Mas o Senhor ofereceu um conselho para esta igreja a voltar à comunhão com Cristo. É o conselho que está dando. Agora eu te ofereço um conselho que volta à comunhão íntima. É isso que Jesus está dizendo para a igreja de Laodiceia. Então aqui, irmãos, Jesus agora está sugerindo 3 necessidades para esta igreja. A primeira, que nós lemos nesse texto ainda: comprar de Cristo ouro refinado. O que Jesus está dizendo? Eu estou te oferecendo a verdadeira riqueza. Eu te aconselho comprar agora ouro refinado, riqueza espiritual, que vem exclusivamente de Deus. Deus agora está oferecendo agora o ouro puro, refinado pelo fogo, para a igreja de Laodiceia. Irmãos, Jesus está dizendo: olha, isso aqui vai acabar, esse ouro que vocês têm guardado aí, essa riqueza que toda você tem terrena, vai acabar. E agora eu te aconselho: compra agora espiritual. Você lembra aquele versículo? Para nós não juntar tesouro na terra, mas sim no céu, que lá vai ser duradouro, ladrão não rouba. Então está dizendo: isso aqui vai acabar que vocês têm, mas eu te aconselho agora que vocês agora comecem a comprar ouro puro, refinado espiritualmente pelo fogo. Segundo, compra do Senhor vestiduras brancas.
é Deus quem lava as nossas vestes, os nossos pecados, nos purifica de todo pecado. Então, Ele está dando um conselho agora: essas vestes suas, não é as vestes ideal, de grife, que vocês estão usando, como diz, a melhor marca. Mas as vestes que eu quero dar para você é uma veste santa, uma veste espiritual. Jesus está dizendo para aquela igreja de Laodiceia. Terceiro, compra de mim colírio para os olhos. Somente Jesus pode curar a cegueira espiritual, irmãos. Jesus está dizendo agora para eles agora tirar o orgulho de se sentir insuficientes aqui. Esse foi o grande problema aqui que Jesus está falando quando ele criticou também os fariseus, que era para ungir os olhos, para tirar a cegueira, as escamas que atrapalhava ver a verdade, ver o evangelho verdadeiramente. Então muitas pessoas estão dentro da igreja, mas estão cegas espiritualmente. Muitos estão congregando, mas estão se deixando se levar pela a suficiência, achando que não precisa de mudança, achando que tudo está bem, mas na verdade não está bem. Precisamos mudar a nossa conduta. Estamos quase terminando, irmãos. Irmãos, no 19 diz algo aqui. Eu estou acelerando aqui para nós ganhar tempo, porque a hora não deixa. No 19 diz: eu repreendo e disciplino quanto amo. Se pois zeloso, arrependa-te, e eu repreendo e disciplino quanto amo. Irmão, a correção aqui vem de Deus. É Deus que me corrige e te corrige. Então ele está dizendo aqui que Ele corrige, coloca na disciplina, para que nós podemos mudar o nosso caráter, a nossa conduta. Jesus não nos corrige por maldade, mas Ele nos corrige para que nós podemos ser pessoas melhores diante dEle. E Ele nos corrige porque Ele me ama, porque Ele te ama. Quando você corrige o seu filho, é por maldade. Você corrige o seu filho, disciplina ele, porque para o bem dele. Quando você coloca ele de castigo, quando você dá uma chinelada, umas varadas santas, você está fazendo aquilo para o bem, ensinando. Então, alguns processos que nós passamos, às vezes, que Deus permite nós passar por algumas disciplinas, alguns castigos, é para que a nossa vida seja lapidada e melhorada diante de Deus, e nós se tornamos melhores diante de Deus. Então Deus agora está falando sobre isso, que é o melhor para o nosso próprio bem. E Ele diz: se pois zeloso, arrepende-te. A solução do problema aqui, irmão, dos discípulos de Laodiceia, aqui seria as suas mudanças não externas, mas sim internas, espiritualmente. Precisava eles mudar no interior, buscar espiritualmente. Deus queria que eles mudassem a sua conduta espiritual diante dele, que eles olhassem para um Deus todo-poderoso, que é um Deus que estava no controle de todas as coisas, que eles não esquecessem de Deus nem um segundo. Então, precisava aqui, irmãos, ter zelo pelas coisas de Deus, ser zeloso. A igreja de Laodiceia não tinha zelo, não estava preocupado com as coisas de Deus. No 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo, e eis que estou à porta e bato. O que está dizendo esse texto? Jesus aqui pôs a porta diante da igreja de Filadélfia, mas a igreja de Filadélfia, irmãos, era uma igreja fiel a Deus. O contrário da igreja de Laodiceia aqui. Laodiceia colocou a porta diante de Jesus, mas não abriu para Jesus entrar. Jesus estava à porta querendo entrar para dentro da igreja,
Ele bate, mas ninguém abre a porta. Jesus agora está chamando, Jesus agora está batendo, querendo entrar para fazer morada dentro daquela igreja, mas a igreja de Laodiceia não consegue abrir a porta para Jesus entrar naquela igreja. Quantas igrejas que estão fazendo tudo sem a dependência de Deus? Deus está vendo que tudo está errado, está batendo na porta, deixa eu entrar. Mas Jesus que está de fora. Jesus quer entrar para ceiar, para ter comunhão com aquela igreja, mas aquela igreja não abre a porta. Esse versículo, irmãos, ele reforça sobre o livre-arbítrio. Por quê? Jesus ofereceu salvação para todos. Jesus queria que todos fossem salvos. Mas todo aquele que quiser toma a sua própria decisão de querer Cristo ou de não querer Cristo. Então Jesus está dizendo aqui: entrarei e cearei. Ambas aqui, as figuras aqui que representam a comunhão em Cristo Jesus. Ele está dizendo que ele quer entrar e ceiar. Irmão, aqui quando fala de ceiar, fala de comunhão, um privilégio que nós temos de ter comunhão com Cristo Jesus. Hoje é dia de ceia e deu certinho a mensagem que Jesus está dizendo sobre ceiar, é entrar em comunhão, é entrar em santidade. E aqui tem uma promessa para nós encerrar em Apocalipse 3, 21, 22. Ao vencedor eu lhes dar-lhe-ei e sentar-se comigo no meu trono. E assim como também eu venci e me sentei no meu Pai, no trono do meu Pai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Ao vencedor lhe darei. Irmãos, ele está dizendo que o vencedor terá um privilégio de reinar com Cristo. Quem tem ouvidos, ouça. Jesus está dizendo, Jesus bate e te chama. Cabe cada um de nós ouvir e atender a voz de Deus. Então, você pode perceber aqui, para nós concluirmos, que na carta de Laodiceia, Jesus não citou nenhuma doutrina errada, nenhum pecado nesta igreja. Nós lemos todo esse texto, Jesus não citou nenhum pecado, nenhuma doutrina errada. Mas o que está dizendo essa igreja, e também não condenou nenhuma prática de idolatria, mas o que Jesus está dizendo sobre essa igreja, que essa igreja esqueceu Jesus do lado de fora, largou a comunhão com Cristo. Essa igreja que achava rica, forte, poderosa, ela foi criticada pelo orgulho, o orgulho de autossuficiente, se exaltar e não se humilhar diante de Jesus. Mas que nesta noite nós podemos estar no propósito de Deus, que nós não sejamos uma igreja morna, a ponto de Deus sentir vontade de ter ânsia de vômito, mas que nós precisamos ser uma igreja fervorosa, uma igreja em qualquer tempo. Jesus está conosco e nós estamos com Cristo, celebrando o nome de Jesus, amém? Eu quero nesta noite celebrar a ceia do Senhor, para que nós podemos participar da ceia. E eu creio que Deus, Ele vai falar conosco nessa noite. 1 Coríntios no capítulo 11 e o verso 23. Aleluia. Coríntios, 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E havendo dado graça, partiu e disse: isto é meu corpo, que é por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este é meu cálice do novo pacto do sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim.
porque todas as vezes que comer desse pão e beber desse cálice, estarei anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. De modo que qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor dignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem, e assim mesmo, assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, enfermos e muitos que dormem. Mas se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando, porém, somos julgados pelo